Olá, pessoal! Hoje eu estarei apresentando sobre a Lei de Faraday-Lenz. É uma apresentação de um seminário da disciplina Física 2 do Cefet Campus Araxá. Meu nome é Thaís Miranda, eu estou no 9º período de Engenharia de Minas e eu fui orientada pelo professor Dr. Rodolfo Vieira Maximiano. Dentre os assuntos que eu irei abordar estão a apresentação de cientistas, o contexto histórico, indução eletromagnética, lei de Lenz, conclusão e referências bibliográficas. Começando pelo Michael Faraday, ele nasceu no dia 22 de nove de 1791 em Londres. Quando ele nasceu, seus pais já passavam por uma dificuldade financeira para conseguir oferecer uma boa educação para seus filhos, que eles já tinham dois. E quando o Faraday completou 5 anos, os seus pais decidiram mudar para Londres, em busca de uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade financeira também. Mas isso não aconteceu. Tanto é que, tempo depois, o pai do Faraday morreu. E isso fez com que, aos 13 anos, o Faraday, por mais que ele tinha aprendido o básico de ler, escrever e matemática, ele precisasse trabalhar. Ainda bem que ele começou a trabalhar em uma livraria de um francês, que deu diversas oportunidades para ele, que ele podia ter acesso a todo o acervo que tinha ali na livraria, e ele era tão dedicado e tão esforçado que até os clientes da loja eles se admiravam vendo Faraday estudar e se dedicar durante o horário de serviço também e após. Tanto é que um dos clientes da livraria falou para o Faraday e deu para ele assistir a 4ª conferência do químico Davy. E em seguida, ele viu essa conferência, ele fez todas as anotações e enviou uma carta pedindo emprego para esse químico. Tanto é que 1 ano depois, surgiu uma vaga e ele entrou e começou a ser assistente do químico Davy. Esse químico ele também proporcionou diversos benefícios e ensinamentos para o Faraday, e o que ele mais se despertou foi que ele fez muitas viagens e depois ele teve acesso à apresentação do Oersted sobre eletromagnetismo. Tanto é que em 1821 ele começou a estudar o eletromagnetismo por causa desse autor, por causa desse físico. E aí começou a deslanchar, tanto é que em 1824 ele começou a ser membro da Royal devido ao grande prestígio das pesquisas sobre o experimento de Oersted, e ele em 1825 passou a ocupar o cargo de diretor desse laboratório, que ele era assistente até então. Entre as suas anotações e experimentos que ele sempre fazia em todas as expedições que ele ia e tudo que ele via, a que se destacou foi a do dia 28 de 12 de 1824, que ela marcou o início da busca pelo efeito da indução eletromagnética. E ele só parou quando ele alcançou os objetivos dele, que isso aconteceu no dia 29 de 8 de 1931. Então ele aí finalizou seus estudos. E em 1858 ele se aposentou devido a uma doença que comprometeu sua memória. Ele foi tão importante para o avanço na física e na química que a Rainha Vitória concedeu a ele uma casa para ele passar a aposentadoria dele. Mas em 28 de 8 de 1867 ele veio a óbito. Já o Henrique Lenz, ele nasceu em 12 de 2 de 1804 na Estônia. E ele começou a cursar teologia em 1820 na Universidade de Tartu. 3 anos depois, ele começou a cursar física na mesma universidade. Em 1833, ele teve o prazer de ter uma lei em seu nome, que seria a Lei de Lenz,
E um pouco mais tarde, ele também estudou sobre o efeito Joule, que expressava a relação entre o calor gerado pela corrente elétrica que percorre um condutor em um determinado tempo. E no dia 10 de 2 de 1865, em Roma, ele veio a óbito também. Bom, para contextualizar o porquê que Faraday e Lenz quiseram estudar sobre o eletromagnetismo e situar o que já tinha e o que eles precisaram coletar de informação, eu trouxe esse contexto histórico. Em 1814, o Ørsted ele viu que uma corrente constante em um fio gerava um campo magnético constante, circular ao redor do fio. Aí, nesse fio que eu representei por amarelo, a gente tem a nossa corrente, simbolizada por I e essa setinha, que é a direção da corrente. E temos esse pontilhado, essa circunferência pontilhada, que seria o nosso campo magnético. Para a gente saber a direção desse campo magnético, a gente usa a regra da mão direita, que a gente coloca o nosso polegar no sentido da nossa corrente e os dedos, no sentido que eles fecham, seria a direção do nosso vetor, do campo magnético. E a gente pode observar que quanto maior for este anel, representado em branco, mais fraco será o campo, pois ele está mais distante do fio. Já quanto menor for o anel, mais próximo do fio ele vai estar, então mais forte será o nosso campo magnético. Outra contribuição também, mas que não foi por esse físico, é que antes de descobrir a indução, já sabia-se que a carga elétrica em movimento gerava um campo magnético. E, através dessas informações, Faraday começou as suas investigações até chegar na sua lei. Bom, eu preferi representar aqui para ir me situando nessas três imagens com molduras com cores diferentes. Bom, Faraday ele realizou uma sequência de experimentos que auxiliou ele para chegar nas suas conclusões. Na imagem com moldura branca, a gente vê dois solenoides, que um está representado na cor amarela e ele também está tendo uma tensão, uma fonte de tensão, e ele ainda possui uma chave abre e fecha. E esse abre e fecha seria do circuito. Já a nossa solenoide em verde, ela só tem um amperímetro, ela não tem fonte de tensão. Então, ele pensou o seguinte: da forma que estava, não estava tendo campo, não estava tendo alteração no amperímetro, estava tudo zerado. Então, Faraday ele fechou a chave. Quando ele fechou a chave, a gente pode ver em azul que surgiu um campo. Então, o amperímetro ele deu um pico. Mas esse campo ele não ficou por muito tempo. Foi o tempo de fechar, deu um pico e parou. Parou de existir campo. Depois, então, Faraday abriu essa chave. Então, deu de novo um campo magnético, como a gente vê em azul, na moldura azul. E dessa vez, o amperímetro ele mexeu mais para o outro lado. E depois também parou. A partir disso, a gente vê que essa corrente, que surgiu no solenoide, era uma corrente alternada, pelo fato que ela fica alternando o sentido quando abre e fecha. Quando abre e fecha a chave, no caso. Ele verificou que, pelo fato do solenoide verde não ter nenhuma fonte de tensão, foi criada, de alguma maneira, uma DDP, que seria diferença de potencial, que fazia com que essa corrente circulasse. E essa força que surgiu no solenoide foi denominada por Faraday por força eletromotriz induzida. Tá, mas por que induzida?
ela era induzida, pois ela era induzida pela presença do campo magnético do outro solenoide, uma vez que ela não tinha, né, fonte de tensão. Então a gente consegue ver pela moldura azul que o campo quando a gente fecha ou abre a chave do solenoide amarelo, ele alcança o solenoide verde, dando aí uma carga para ele. Então, Faraday, ele concluiu que a variação do campo magnético é que faz surgir uma corrente induzida. Então, para gerar uma corrente induzida, tem que ter a variação no campo magnético. E foi devido a esse estudo que conseguimos produzir motores, geradores, entre outros equipamentos. Ele notou também que, agora olhando essa imagem com moldura amarela, que ao aproximar ou afastar o fio do polo norte do ímã, ele alterava o seu fluxo, uma vez que ia ter, vamos dizer assim, menos linha de campo magnético, então alteraria o fluxo também. Isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente, quando eu estiver apresentando as fórmulas. Mas, de forma geral, a gente pode entender que se diminuir o fluxo dessa imagem amarela, se a gente diminuir o fluxo magnético, o fluxo também vai diminuir. Agora, eu trouxe aqui algumas fórmulas, equações. A primeira é da força eletromotriz, que quanto maior for a variação do fluxo, maior será a força eletromotriz induzida. E com um menor tempo, maior será a força eletromotriz induzida também. E reparem que na fórmula tem um sinal negativo. Mas o sinal negativo está aí só para mostrar que essas forças elas se opõem ao movimento. Eu trouxe também que a força eletromotriz ela é medida em volt. O nosso fluxo é o Weber e o nosso tempo em segundos. Às vezes, para a gente calcular essa força eletromotriz, a gente precisa ter o fluxo. Então, é a segunda fórmula que eu trouxe. Fluxo, ele é campo magnético vezes a área. E nisso a gente pode perceber que se a gente aumentar a área, o fluxo também aumenta. E se a gente tiver a mesma área e aumentar o campo, o fluxo também vai aumentar. Ou seja, o fluxo depende da intensidade do campo magnético e da área. Às vezes, a gente pode ter uma área que não seja regular. E aí, para isso, a gente vai ter que fazer em pequenos pedaços, né, a medida da área. Então, temos que fazer picado e, a princípio, essa área ela é escalar. E aí, a gente, para transformar ela em vetorial, a gente precisa multiplicar pelo vetor normal. Beleza, feita a transformação, a gente tem a outra fórmula, que está em verde, que é para fazer, depois que a gente tem cada pedacinho, para a gente fazer do todo, a gente vai fazer uma integral. A gente vai integrar dos dois lados. Só que a integral com o nosso do fluxo, eles se cancelam. Por isso que só tem integral depois da igualdade. E por fim, a gente tem uma outra fórmula, utilizando o cosseno, que esse cosseno ele vai ficar responsável pela projeção do campo elétrico em cima do vetorário. Ou seja, esse cosseno ele vai fazer a correção da área irregular. Mas por que é tão importante, né, estar fazendo essa correção? Porque se não fizer ela, a gente vai estar imaginando que vai estar tendo uma intensidade que não é a verdadeira. Isso pode prejudicar os nossos cálculos e o fluxo também não vai estar sendo condizente. Bom, agora a gente vai passar para a lei de Lenz. Lenz ele diz que a corrente elétrica induzida em um circuito possui um sentido tal que o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação do fluxo magnético que a originou.
De forma mais simples, a gente vai fazer só uma analogia de como Lenz chegou, né, até essa conclusão. O Faraday ele descobriu, né, o fenômeno da indução eletromagnética e ele também percebeu em seus experimentos que a corrente nova surgia num sentido e depois em outro. Mas o que Faraday não conseguiu descobrir foi o sentido da corrente. E quem conseguiu descobrir foi o nosso Lenz. Ele percebeu que a variação do fluxo magnético cria uma corrente induzida no circuito, e essa corrente gera um campo magnético. E esse campo magnético ele vai se opor à variação do fluxo que criou a corrente. Então, aí chegou nessa frase que eu li anteriormente. Para ficar mais simples e entender o que ele queria falar, eu trouxe aqui umas regrinhas simples. A gente tem algumas situações. O Polo Sul, né, querendo se aproximar da nossa espira, o Polo Sul querendo se afastar da nossa espira, o Polo Norte querendo se aproximar e o Polo Norte querendo se afastar. Como dito anteriormente, a corrente induzida ela vai se opor à variação do fluxo e também ela vai tentar se opor àquilo que gerou a variação do fluxo. Na situação, nessa primeira que a gente tem, que seria com o S se aproximando, o ímã ela está se aproximando da espira e a espira vai tentar opor a essa aproximação. Como o ímã se aproxima pelo sul, a espira vai querer se repelir o ímã para a esquerda. E para isso, será preciso surgir um polo sul na espira. Já na segunda, abaixo dessa falada anteriormente, para determinar o sentido da corrente, a gente vai ver mais para frente como vai ser, a gente tem o mesmo caso. Ela está querendo se aproximar pelo norte. Então, para ficar mais fácil, né, de entender, eu coloquei aqui na frente. Quando o sul tenta se aproximar, é com o sul que ele vai tentar se repelir. Quando o sul tenta se afastar, é com o norte que ele vai tentar se atrair, porque os opostos se atraem e quando o sul quer aproximar, a espira quer se afastar. Quando o sul quer se afastar, a espira quer se aproximar e vice-versa, tanto pelo sul ou pelo norte. No terceiro caso, abaixo, a gente tem que o norte está tentando se aproximar. Então, com um polo norte, a gente vai se afastar. A espira vai se afastar. E, por fim, a gente tem um polo norte querendo se afastar. Então, para a espira estar querendo se atrair, ela vai gerar um polo sul. Mas por que não acontece, além desses casos, os outros, né? De somar, o ímã querer se atrair e a espira querer se atrair também. Porque nada vem tão fácil assim. Sem esforço, não tem como isso acontecer. E quando isso acontece, hipoteticamente, seria gerada uma corrente nova, do nada, digamos assim. E isso não tem como acontecer. Então, em seguida, para a gente ver o sentido da corrente, a gente tem uma forma mais simples. A gente coloca a setinha no ponto de em todas as extremidades das letras, que aí você vai conseguir meio que fazer a regra da mão direita, digamos assim. A gente colocou todas as setas, e aí, agora, a gente vai ver aonde que a seta está indo. No primeiro caso, com o sul se aproximando e o sul se repelindo, a gente tem uma corrente induzida para baixo. No segundo, a gente tem uma corrente no norte, né? A gente tem uma corrente subindo. Em seguida, também a gente tem uma corrente subindo e, por fim, uma corrente descendo.
Bom, o que eu verifiquei, né, de conclusão? Que a lei de Faraday-Lenz é a junção de dois pesquisadores que estudaram sobre o eletromagnetismo e que um físico ele complementou o outro, porque o Faraday conseguiu ir até uma certa parte e o Lenz continuou outra. E a gente pode ressaltar também que esses estudos foram responsáveis por muitos avanços que conseguimos hoje, como produzir motores, geradores, etc. A lei do eletromagnetismo ela foi criada em 1831 por Faraday e ela foi dando sequência, né, com o Lenz e em seguida Ernest ele também tratou sobre a DDP, que eu também citei aqui no trabalho. Ele também falou sobre a DDP, então ele também foi importante, né, para o eletromagnetismo. E Lenz, ele disse que a corrente elétrica, ela formada, teria sempre o sentido oposto à alteração do fluxo, e isso a gente usa até hoje, né? E por isso que a gente brinca que os opostos se atraem também. Essas são minhas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.